Baruch Hashem, hoje estamos terminando a primeira parte do Tânia, que é chamado Likutei Amarim, uma coletânea de ditados, que é os 53 capítulos iniciais do Tânia, que estamos concluindo hoje, após 50 aulas. Hoje é a nossa 50ª aula do Tânia. A nossa 50ª aula que estamos aqui estudando o GPS para a alma, com grande alegria. Tem muita gente que está aqui desde o início, desde a primeira aula, então todos que estão desde o início, é uma razão para realmente comemorar esse término do Likutei Amarim. E semana que vem, na próxima aula, iniciaremos a segunda parte do Tânia, o Shar HaYichud VaEmuná, o portão da unicidade e a fé em Deus. No GPS para a alma, estamos no capítulo 35, na segunda metade do 35, e no Tânia, obviamente, é o final do capítulo 53, Gan. Gan representa o Gan Eden, o Jardim do Éden. Gan é 53, Gimel Nun 53. E esse é o capítulo final do Tânia, do Likutei Amarim, Tânia. Interessante que, como já falamos outras vezes, as histórias do Alter Rebbe, quando que ele foi preso, e ele foi depois libertado na data de 19 de Kislev, que foi intitulado como Rosh Hashanah, o ano novo do estudo da Hassedut. Quantos dias ele ficou preso na prisão? 53 dias. Por quê? Ligado com a grande revelação do Tânia que ele fez na sua vida, os 53 capítulos do Tânia. E com tudo isso, com esses 53 capítulos, nós conseguimos entender um pouquinho de toda aquela ideia que começamos desde o primeiro capítulo, da primeira aula do Tânia, o que é um Benoni? O que significa aquele que é o intermediário entre o Yurachá, entre o justo e o perverso, e chegamos na... E agora, nesse capítulo, vai ser a conclusão de todo esse estudo, de toda essa discussão que estamos aqui há 50 aulas discutindo. Certa vez, o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe, ele estava viajando, ele estava na Alemanha, na cidade de Willisburg, e ele estava lá com um grupo de Hassidim, e o Hassid, o discípulo, Rabbi Yosef Yuzik Horowitz, ele vira para o Rebbe e ele questiona o Rebbe, ele fala: Rebbe, o que é um Hassid? O que significa um Hassid? O Rebbe, é o líder, e os discípulos, os seguidores de um Rebbe hassídico, se chama Hassid. Mas ele queria uma definição mais clara do que representa um Hassid. E o Rebbe explica para ele e fala o seguinte: um Hassid é um acendedor de lampiões. O acendedor de lampiões, antigamente, ele andava pelas ruas carregando uma tocha, um pau com uma tocha na frente, no final de um bastão. Ele sabia que a chama não lhe pertence. E o papel dele ele vai de poste em poste, acendendo cada lampião que estava lá em cima daquele poste. Então, ele pergunta novamente para o Rebbe: e se o lampião estiver no deserto? Então, a pessoa também deve ir ao deserto e acendê-lo. E quando alguém acende uma lamparina no deserto, disse o Rebbe, a desolação do deserto torna-se visível. O deserto estéril ficará envergonhado perante a lâmpada ardente. Continuou o Hassid perguntando: e se o lampião estiver no meio do mar?
Então a pessoa deve se despir, mergulhar no oceano e ir acender o lampião, disse o Rebbe. E isso é um Hassid? Perguntou Rabi Yosef. E o Rebbe pensou por um tempo e falou, sim, isto é um Hassid. Mas Rebbe, eu não vejo lampiões para que eu possa acendê-los? E o Rebbe respondeu, porque você não é um verdadeiro acendedor de lampiões. Como eu posso me tornar um verdadeiro acendedor de lampiões? E o Rebbe respondeu, primeiro, deve rejeitar o mal que existe dentro de você. Comece consigo mesmo. Purifique-se, refine-se e verá a lamparina dentro de seu próximo. Quando a pessoa é impura, Deus nos livre, ele enxerga impureza. Quando a própria pessoa é refinada, ele enxerga a perfeição nos outros. E ele perguntou para o Rebbe, deve-se agarrar o outro pela garganta, então? E o Rebbe falou, pela garganta não, mas pelo colarinho, sim. E isso é uma definição de um acendedor de lampiões, de um Hassid que quer trazer luz e energia e a presença divina para dentro do mundo. Na última aula, falamos sobre o nosso elo, a corda que nos conecta com Deus. A Torá é a nossa corda que nos conecta com Hashem. A Torá é a corda que Deus ele envia, a âncora que ele manda para o mundo para nos tirar da prisão, para nos tirar desse porão tão profundo. Porque a essência da Torá é a vontade de Deus. É o Keter de Atzilut. É a coroa do mundo mais elevado de Atzilut. E na sabedoria divina, se você quer saber a vontade de Hashem, o que Deus ele pensa, você precisa enxergar a Torá. Você precisa enxergar a Torá. E nos níveis da sabedoria da Torá, você tem o estudo da Torá, mas você quer saber qual é a vontade dele? É no momento que você faz as mitzvot, os preceitos de Deus. Porque a vontade de Deus está expressa na Torá oral, nas halachot, nas leis da Torá. Se você segue as leis, as regras da Torá, os 613 mitzvot, ou os 7 preceitos para um não-judeu, para os filhos de Noé, isso é a forma de você se conectar com a vontade máxima de Deus. O que representa a Torá oral? Quando que Deus outorgou para Moshe, no Monte Sinai, a Torá, ele não deu para ele somente as 2 tábuas, ou o rolo da Torá, que é o Pentateuco, que é a Torá escrita, e a continuação disso é todo o Tanakh, Torá, Nevi'im, Ktuvim, a Torá, que é o Pentateuco, os Nevi'im, os profetas, e as escrituras. Isso é considerado a Torá escrita, que Moshe e os próximos profetas foram redigindo, e isso faz parte da Torá escrita que Deus deu para Moshe no Sinai. Mas, simultaneamente, Deus deu para ele também a Torá oral. Ele ensinou para ele zilhões de terabytes de informação de Torá, da parte revelada, da parte mística, da parte esotérica, da parte da Kabbalah e assim por diante. E essa Torá que Moshe recebeu oralmente, ele passou para o povo oralmente, boca a boca, e assim foi passando gerações e gerações, séculos após séculos. Essa Torá foi passada de uma forma oral, até que chegou um momento que ela precisou ser digitada. Qual a importância da Torá oral? Então, para entendermos isso, a Torá escrita é comparado com o pai, e a Torá oral é comparado com a mãe.
na geração, na criação de um bebê, de um feto. O produto masculino é só uma gota, uma gota minúscula, mas que dentro dela tem todos os órgãos e todas as veias e tudo que a criança vai ter no futuro, na definição de uma criança. Esse que é o papel do pai, o produto masculino. A mãe, ela fica lá carregando 9 meses e desenvolvendo aquela gota, o produto masculino, e desenvolvendo, até que depois de 9 meses vai ter um bebê perfeito, um feto perfeito dentro do útero, e depois a criança nasce com saúde, se Deus quiser, perfeita. Então, o que a mãe ela faz? Ela carrega esse feto, esse bebê, e desenvolve ele de uma situação, de uma posição espiritual, abstrata, e transforma ele numa criatura, num ser vivo, perfeito, com corpo e com alma, com tudo de uma forma perfeita. Assim também a Torá escrita, o Pentateuco, o Tanakh. A Torá escrita é uma gota, é um concentrado, é a sabedoria máxima de Deus de uma forma concentrada, oculta, que se você enxerga a Torá escrita, você não vê a grandiosidade dela, você não vê tudo que tem lá dentro, porque é muito abstrato ainda. Tudo isso vai ser desenvolvido e revelado através da Torá oral. Por isso que sem a Torá oral é impossível entendermos a Torá escrita. Por exemplo, nós falamos todo dia no Shema Israel, falamos o Kshartam leot al yadecha vehayu letotafot beinenecha. A tradução literal é: você vai amarrar como um sinal na tua mão, vehayu, e será como um lembrete entre os teus olhos. Que isso está representando a mitzvah do tefilim, de colocar diariamente o tefilim. Qual a tradução literal? O kshatam leot al yadecha, você vai amarrar como um sinal na tua mão. Onde que é tua mão? Na palma da mão. Um sinal. O que quer dizer um sinal? Você pega uma caneta e você faz um X na sua mão. Você fez um sinal. Amarrar, talvez você faz um nozinho no dedo, na mão, e você já cumpriu a obrigação de amarrar. E vai ser um lembrete entre os olhos. Então você coloca aqui alguma coisa entre os olhos, no nariz. Esse aqui que é entre meus olhos. Então faz algum sinal e você já fez um lembrete entre os olhos. Isso não é tefilim. O tefilim que nós colocamos são 2 caixinhas pretas de couro com pergaminho dentro, com 4 pergaminhos dentro, com 4 porções perfeitas escritas, com tiras, e que existem 10 leis que vêm desde Moshe Rabbeinu oralmente, verbalmente, desde o Monte Sinai. Que isso está escrito, na prática, está na Torá oral. 10 alachá le Moshe Sinai, 10 leis que vêm oralmente desde Moshe, desde o Monte Sinai. E essas leis determinam que a minha mão não é na palma da mão, e sim é no muque, no antebraço, e que tem que ser em direção ao coração. Entre os olhos não significa no nariz, e sim no final do cabelo, na posição entre os olhos, e que tem que ser preto, caixinha de couro, com os pergaminhos dentro, com todas as 10 leis orais que determinam isso. Por exemplo, as leis do abate kasher, da shchita. A Torá não fala como que deve ser feito. A Torá só descreve se vai fazer uma zivihá, se vai fazer um abate. O que quer dizer o abate? Que tem que ser dessa forma, nesse local do pescoço do animal, com uma faca extremamente afiada e rápida. Existem inúmeras leis em relação ao que é um abate kasher, o que não é um abate kasher. Isso tudo veio na Torá oral. Tzitzit, no terceiro parágrafo do Shema Israel, nós falamos
Ureitem otol uschartem. Você vai ver o tzitzit e você vai lembrar todos os preceitos de Deus. Quem disse que tem que ser uma roupa com 4 cantos, com os fiozinhos pendurados? A Torá determina, você vai ver o tzitzit. Então, tinham pessoas que levavam a Torá ao pé da letra, que só acreditavam na Torá escrita e não na Torá oral. Então, eles faziam ao pé da letra. Eles penduravam o tzitzit no meio da sala. É o local onde as pessoas dão de cara e veem, enxergam o tempo todo. Não precisa vestir o tzitzit. E o tefilim, mesma coisa. Fazia algum sinal na mão, um nó na mão, e algum sinal entre os olhos, sem todos os detalhes. Porque a Torá escrita não determina o que significa isso. Ou seja, não existe você seguir a vontade de Deus, saber a vontade de Hashem e se conectar com Ele, porque a Torá é essa corda que nos conecta com Ele, com a vontade divina, sem você estudar a Torá oral. Que isso é todo o Talmud, todas as Mishnayot, todas as leis, os códigos de lei e toda a Hassidut também, toda a mística, toda a Kabbalah, todo o Zohar, tudo isso faz parte da Torá oral que está explicando a Torá escrita. Mas não é uma explicação humana, é uma explicação divina também. E que Deus passou para Moshe oralmente para que o homem pudesse desenvolver e estudar cada vez mais todo esse estudo. Então, na prática, Moshe recebeu no Monte Sinai 2 Torot. A Torá escrita e a Torá oral. Mas essa Torá oral, ele não recebeu toda ela de uma vez só. Grande parte da Torá oral ele recebeu de uma forma geral. Regras. Klalim. São regras gerais que você depois pode desenvolver estas regras. Quer dizer, Moshe ele recebeu só alguns dogmas e regras, como você vai estudar essa Torá oral, e você, pegando a Torá escrita, baseado nas regras da Torá oral, os sábios de todas as próximas gerações e gerações até os dias de hoje, eles vão determinando, descobrindo e desenvolvendo a Torá baseado na vontade divina e revelando novos e novos detalhes. É uma história, porque se você pega a Torá, ou no Tefilim, ou numa mezuzá, as letras em hebraico não são as letras cursivas, não são as letras que nós conhecemos. Quer dizer, a letra sim, mas você pode perceber que em cima das letrinhas existem uns risquinhos. Em cima do Zain, em cima do Shin, em cima do Gimel, tem 3 coroinhas, 3 risquinhos em cima das letras no hebraico. No hebraico escrito na Torá, no Tefilim, na Mezuzá. E é obrigatório. Se falta esses risquinhos, então a Torá, a Mezuzá, o Tefilim não está kasher. Por isso que muitos das mezuzot que chegam nas nossas mãos não estão kasher de cara, porque você percebe que está faltando essas coroinhas. E quando Moshe estava no Monte Sinai, ele viu Deus com uma pena na mão, coroando as letrinhas da Torá, colocando esses risquinhos, essas coroas em cima das letras da Torá. Moshe Rabbeinu, que está recebendo a Torá de Deus no Monte Sinai, vira para Deus e fala: Deus, que é isso? O que você está fazendo? Qual o significado dessas coroinhas? Se a Torá é minha, tipo, se o Senhor está dando a Torá para mim, e a Torá é chamada Torá Moshe, a lei de Moisés, a Torá de Moshe, então eu tenho que entender o que significa isso. Então Deus falou para ele: hoje não vai ser revelado isso para você ainda. Mas daqui 1 milênio, ou mais do que 1 milênio,
talvez 2 milênios para frente, na época do grande Rabi Akiva, o Rabi Akiva, ele vai explicar a razão dessas coroinhas. E Moshe entra na máquina do tempo, como se fosse, e Deus coloca Moshe na sala de aula do Rabi Akiva. Ele tinha lá seus 24 mil alunos, e o Rabi Akiva estava dando um shiur exatamente sobre as coroinhas da Torá. E ele vira para os alunos, explicando o porquê dessas leis. Daí um aluno vira para Rabi Akiva e fala: mas Rabi Akiva, da onde o senhor sabe isso? Por que de tudo isso? E Rabi Akiva fala: Halachá le Moshe mi Sinai. E essa é uma lei que Deus passou para Moshe no Monte Sinai. É uma lei que Deus passou para Moshe no Monte Sinai. E Moshe estava lá escutando esse shur, ele falou: calma aí, eu recebi isso e eu não sei disso? Então Hashem explicou para ele que essa que é a ideia. A Torá oral, Moshe recebeu um hard drive, uma pasta fechada e lacrada, mas dentro daquele hard drive tem bilhões e zilhões de terabytes de informação. Mas Moshe Rabbeinu não abriu todas as pastas. Ele abriu só algumas pastinhas gerais, mas todas as suas ramificações e pastas menores e folhas, estudos, etc., Moshe não teve esse acesso. Isso. E as próximas gerações, até os dias de hoje, os sábios da Torá, os verdadeiros sábios, Chachamim da Torá, eles têm esse poder, essa obrigação de abrir e desenvolver a Torá de uma forma cada vez mais desenvolvendo, seguindo as regras da Torá, não indo contra as regras da Torá, desenvolver cada vez mais. Por isso que é incentivado muito nas yeshivot de que os alunos façam pilpulim, hidushei Torá, novidades sobre a Torá, teses, que cada um possa quebrar a cabeça e fazer uma tese sobre algum estudo. Calma aí, Deus já deu tudo. Mas não é não são todas as pastas, todos os arquivos, todos os estudos que foram desenvolvidos e abertos, dados. E essa que é a grandeza dos alunos. Quando eu hoje estudo, quebro a cabeça, tenho uma pergunta e eu crio uma novidade, uma interpretação que ninguém nunca interpretou, isso Moshe também recebeu no Monte Sinai. Só que eu fui o primeiro a criar essa tese, a patentear uma ideia nova, uma interpretação nova, uma vírgula nova, um ângulo novo na Torá. Então a Torá escrita foi dada por Deus de uma forma yashar, or yashar, uma luz direta, uma luz reta, de cima para baixo. A Torá oral foi dada de uma forma de baixo para cima. É o trabalho do homem se desenvolver, do homem se elevar, seguindo as regras de Deus. E essa que é a vontade de Deus, que nós, os sábios de Israel, os estudiosos da Torá, do Talmud, eles vão criar regras e leis, e eles que vão determinar se algo é kasher ou não é kasher, se é permitido ou não é permitido, se pode fazer assim ou não pode fazer assim. E o rabino, um juiz, um mestre da Torá, ele tem esse poder, essa autoridade de inovar, desenvolver, dar um veredito. E na hora que ele der o veredito, Deus ele carimba por cima. Deus ele fala, essa que era a minha vontade. Mas eu dei para você o livre-arbítrio e para você desenvolver, para você entender, interpretar, obviamente seguindo as regras da Torá, eu repito novamente isso. E no momento que ele fizer esse veredito, essa novidade, essa que é a vontade divina. Então aqui, na verdade, nós vemos algo incrível. Porque existem pessoas, até hoje, os próprios reformistas, ou outras linhas que transformaram ou desenvolveram a Torá de uma forma errada, que eles, o próprio nome é reforma, eles estão reformulando a Torá, não seguindo as regras da Torá,
nem sei se a Torá escrita eles estão seguindo. No passado existiam os caraítas que seguiam puramente a Torá escrita sem acreditar na oral. Hoje, os reformistas, os iluministas, outras linhas que mudaram as regras da Torá, eles estão indo contra a Torá oral, com certeza, e também contra a Torá escrita. E isso não é uma forma de você se conectar com Deus. Se você desvia um pouquinho da Torá, você não está se conectando com Deus, você está se afastando de Deus. A única forma de você se conectar com Hashem, com a sua vontade, com o seu pensamento, e transmitir a Shekhinah, a presença divina, para dentro do mundo, é quando você se apega aos detalhes da Torá oral, da Halachá, da lei, na prática, da Hassidut, do Tânia. Essa é a forma de você trazer Deus, a vontade divina, aqui para baixo, para este mundo. Porque a presença divina, hoje, não está mais no templo sagrado, como falamos 2 aulas atrás. Na época do Beit HaMikdash, você queria ver, se conectar com Hashem, você ia no templo, pronto, você estava conectado. Hoje a nossa conexão é através da Torá. Onde que Deus ele se encontra? Daled Amot Shel Halachá, nos 4 cúbitos ao redor da lei judaica, da Torá oral. Você quer trazer a vontade de Hashem para o mundo? Você quer trazer a presença divina para a sua vida? Somente seguindo a vontade dele. Essa é a forma. Essa aqui é a forma. E agora nós entendemos melhor a ideia que falamos tantas vezes durante o Tânia, a ideia da vela. Uma vela é composta de 3 coisas: o azeite, o pavio e a chama. No capítulo anterior, trouxemos uma interpretação. E hoje vamos trazer mais uma interpretação. Mas antes disso, 1 ou 2 historinhas. O Alter Rebbe, ele tinha um Hassid, um discípulo muito grande, que era meio que um tzadik, Reb Aaron Mistrashele. E ele estava certa vez discutindo com umas pessoas e perguntaram para ele o que é um Hassid. O que é um Hassid? A novidade do Alter Rebbe é que ele criou o Hassidismo, trouxe o Hassidismo para o mundo, seguindo os caminhos do Baal Shem Tov. E o Reb Aaron falou que Hassid é alguém que tem um fogo interno pegando fogo, que ele tem uma paixão incandescente por Deus, porque Deus é fogo, Hashem Elokecha Esh Ochla, Deus é fogo, então o Hassid ele tem esse fogo interno dentro de si. Então, externamente, ele não queima ninguém, não atinge ninguém, mas na essência dele, ele está quente, sempre querendo fazer mais, sempre querendo ajudar mais pessoas e iluminar o seu meio ambiente. E uma outra historinha, que na época do Tzemach Tzedek, os 2 filhos dele, o Rashab, o futuro 5º Rebbe, e o Razó, o irmão dele, eles brincavam de brincadeira de crianças que no futuro seriam grandes homens ou grandes tzadikim, o próprio Rebbe. E eles brincavam de Rebbe e Hassid, essa era a brincadeira deles, né? Quem é o Rebbe e quem que é o discípulo, o seguidor dele. Então o Rebbe Rashab, ele era o aluno, o Hassid, o discípulo, e ele entrou no seu irmão para pedir uma bênção, para pedir uma brachá. E daí ele pergunta para o irmão, falou, por que o Rebbe dá bênçãos, dá brachot? Então o Rebbe, entre aspas, o irmão respondeu, porque Deus ele é fogo, ele é um fogo incandescente. E o judeu ele é como Deus. E por isso ele tem também esse calor, esse fogo incandescente. E essa que é a ideia da bênção. Então ele falou, se você é um fogo, por que quando eu me encosto em você, eu não me queimo?
Então ele respondeu: porque a queimadura acontece somente quando que o fogo encosta em algo que não é fogo. Mas quando um fogo encosta no outro fogo, não tem queimadura, ninguém se machuca. Por isso, quando que um judeu se encosta no outro judeu, não vai se queimar, porque ele tem esse calor, todos têm esse calor interno, esse fogo dentro de si. Então, qual é a ideia do pavio? O pavio representa o nosso corpo, representa a nossa alma animal, nosso nefesh abamit. O fogo, já falamos, que representa a Shekhinah, a presença divina. Você quer trazer Deus para dentro de si? Isso é a chama divina. O que é o combustível? O azeite. Isso representa a sabedoria de Deus, a Chokhmah da Torá, a sabedoria da Torá de Deus. Porque se o pavio fosse aceso sem azeite, ele ia queimar rapidamente. Então, não queremos trazer só Deus para meu corpo e queimar o corpo, queimar a minha alma animal, meus prazeres mundanos e queimar tudo e acabar. Porque eu preciso do corpo, da matéria para poder sobreviver. O objetivo é trazer Deus para dentro do meu corpo, para dentro da minha vida, para dentro da matéria, para dentro do mundo. Da mesma forma que o azeite causa que o pavio não se queime, ou em outras palavras, da mesma forma que o azeite ele penetra no pavio e dessa forma a luz ilumina, a chama está lá brilhando dentro naquele pavio, assim também através da Torá e principalmente através das mitzvot, das ações práticas, seguir o judaísmo na prática, o meu corpo, a minha matéria, a minha alma animal não vai ser exterminada. O objetivo do judaísmo é trazer a luz divina dentro da matéria, dentro do meu dia a dia, dentro do meu corpo, dentro da minha alma animal. Quer dizer, o azeite, que é a sabedoria divina e o cumprimento das mitzvot, isso refina a minha alma animal, o meu corpo, a minha matéria. Para que o mundo e a matéria não seja contraditório, pelo contrário, que Deus possa pairar dentro do meu dia a dia, dentro da minha vida, do meu dinheiro, do meu trabalho, do meu corpo. Como que eu expresso a sabedoria divina pairando na minha vida? Na hora que eu arregaço a manga, eu sigo os preceitos da Torá, as mitzvot, faço a vontade de Hashem, estudando a Torá escrita e principalmente a Torá oral, seguindo todos os detalhes da Torá oral, que é, na verdade, a vontade máxima de Deus. E com isso, nós concluímos o Tânia. O Likutei Amarim Tânia. Concluímos a primeira parte do Tânia. Estou emocionado, é uma grande alegria, depois de 50 aulas, podermos terminar esse Tânia tão elevado, tão sagrado, tão complexo, de uma forma acessível a todos. E com isso a gente conclui, na verdade, o que começamos a ver desde o primeiro capítulo do Tânia, que ele descreve a ideia dos 3 níveis de pessoas, o tzadik, o benoni e o rashá, o justo, o intermediário e o perverso. Quem é o tzadik? Quem é o justo? É aquele que transformou a sua essência na sua parte externa, que são as vestimentas, o pensamento transformado, a fala perfeita e as suas ações perfeitas também. E também na sua parte íntima, o seu intelecto perfeito, as suas emoções, os seus sentimentos também totalmente transformados e divinos. Quem é o Benoni, que é o intermediário, que é o nome desse livro do Tânia, o livro dos Benonim, que, como já falamos tantas vezes, que esse é o objetivo máximo que nós podemos e devemos atingir na nossa vida, é alguém que tem o controle absoluto, constante, sobre a sua parte externa. Ele consegue controlar o seu pensamento,
controlar a sua fala e controlar as suas ações, para que sejam sempre positivas, sagradas, seguindo a vontade divina. Mas o Benoni é uma pessoa normal, como eu e todos vocês. É uma pessoa que não transformou o seu interno, o seu íntimo. Ele não transformou as suas emoções, os seus sentimentos e o seu intelecto para que seja totalmente puro e sagrado e divino. Ele ainda tem dentro de si a má inclinação, a sua alma animal. E por isso a batalha e a guerra é diária e é eterna, sempre batalhando para controlar o seu pensamento, controlar a sua fala, controlar as suas ações. Ele sai vitorioso no final do dia, mas amanhã de novo tem mais uma batalha, tem mais um desafio. Então o tzadik, o justo, perfeito, o seu refinamento é tão elevado, é tão transformado para a santidade, então ele consegue transmitir Deus, a presença divina, no mundo externo e no seu mundo interno. Já o Benoni, o intermediário, é alguém que ele controlou o seu pensamento, fala e ação, as suas forças externas, mas no seu íntimo, seu intelecto e as suas emoções, os seus sentimentos, eles só estão abrindo mão de si momentaneamente, mas é o pavio que permite que a chama permeie dentro dele diariamente. Todo dia o azeite está entrando no pavio e transmitindo essa luz divina. Esse que é essa guerra interna e diária e constante que nós temos entre o bem e o mal. E é esse que é o nosso objetivo de vida. Não é sermos tzadikim perfeitos que não teremos mais testes, desafios e... Não. Quer dizer, o Benoni, o intermediário, que ele não transformou o seu íntimo como um tzadik, ele é aquele que transmite Deus para o mundo. Ele é aquele que transmite a Shekhinah, a presença divina, para dentro do mundo da matéria, na prática, cumprindo as mitzvot, a vontade divina no dia a dia, na prática. Então, por isso, no exemplo da vela, o azeite representa não somente a sabedoria divina, mas o azeite representa as ações que expressam e revelam a sabedoria divina. Então, você quer trazer Deus na sua vida? Você quer trazer a presença divina no mundo, na prática? Você quer esse mundo melhor, sem problemas, sem ladrões, sem mentiras, sem política, sem desgraça, sem guerra, sem morte? Just do it. Faça as mitzvot. Siga a vontade divina. Siga os preceitos de Deus. Não na teoria, na prática. Arregace a manga. E como já falamos várias vezes, o mais importante, a mitzvah mais importante, que é comparada com todas as mitzvot da Torá, é a mitzvah da tzedakah, da doação, da caridade, de dar o dízimo, de dar e ajudar as pessoas, porque essa mitzvah mais caprichada é a mitzvah que você pega teu sangue, teu dinheiro, teu corpo, tua energia, teu pensamento, fala e ação, e você enxerga para o outro, e você compartilha e ajuda. Essa aula estamos fazendo a elevação da alma de uma pessoa jovem, super jovem, que faleceu agora. Menachem Mendel Ben Israel, um shliach em Toronto, que faleceu com 32 anos, faz alguns dias. Se você quiser ajudar, depois eu te passo o contato para ajudar essa pessoa que está precisando de ajuda, a família dele que está precisando de tanta ajuda. Essa mitzvah é mais importante, ajudar o próximo. E alguém que você não conhece, eu não conheci, mas poder ajudar o próximo, esse é o ato máximo de você trazer Deus para dentro do mundo, para dentro da matéria. O estudo é muito importante, mas você não transmite Deus para dentro do mundo, para dentro da matéria, e isso nós fazemos através das ações, das mitzvot, e com isso concluímos o Likutei Amarim Tanya, concluímos a primeira parte do Tanya com muita alegria. Mazal Tov para todos aqueles que participaram. E se você não participou desde o começo,
Você pode pegar todas as nossas gravações, temos tudo gravado no YouTube, no Spotify, no SoundCloud e no podcast e assim por diante, está tudo gravado, tudo editado, Baruch Hashem. E se você ainda não tem o livro para você revisar as primeiras aulas, ou todas as aulas, você pode adquirir o GPS para a Alma. E se você quiser nos ajudar para darmos sequência a essas aulas, também pode nos ajudar para a edição e para a continuidade dessas aulas. Mazal Tov para todos aqueles e que possamos continuar com muita saúde, com muitas alegrias.